Livro A Inquisição. História de uma instituição controvertida. Padre José Bernard S.J. A Inquisição na Itália. A Inquisição italiana foi fundada pouco depois da francesa. O motivo principal da instituição foi, como na França, a necessidade de reprimir a seita antissocial dos cátaros. Como data da sua origem efetiva, considera-se o ano de 1224, quando o Papa Honório incumbiu vários bispos do norte a proceder contra os hereges. Oficialmente como tribunal, ela começou a funcionar como nos outros países no ano de 1232, pela bula do Papa Gregório IX. Vários inquisidores, entre eles São Pedro Mártir, foram assassinados pelos hereges. Na Lombardia, 3 séculos mais tarde, distinguiu-se o inquisidor Miguel Ghisleri, depois elevado à dignidade papal e conhecido pelo mundo inteiro como São Pio V, 1570. Na República Veneziana, as leis civis impunham aos hereges a pena de morte, o que acarretava a execução de todos os hereges convictos, tanto contumazes como arrependidos. Pio V tentou subtrair a Inquisição ao poder civil, concentrando nela os 2 poderes, civil e eclesiástico. Não o conseguiu, porém, regularizou o procedimento para que as sentenças fossem sempre justas. Enquanto nos diferentes países e na própria Itália já funcionavam os tribunais da fé, a cidade de Roma ficou isenta durante mais de 3 séculos. Bastava o fato de os hereges não acharem proteção e fomento para afastá-los da cidade dos papas. Este estado de coisas mudou quando, no século XVI, apareceu a ameaça do protestantismo, que tentou esforçadamente penetrar na Itália como nos demais países católicos. L. von Pastor, autor da História dos Papas, conta no tomo 5 da sua obra, Pontificado de Paulo III, que até religiosos, como os agostinianos, eremitas, pregavam as doutrinas de Lutero. Em 1539, um capuchinho espalhava as mesmas heresias. Os protestantes alemães se gloriavam do seu sucesso na Itália. Módena e Lucca já ameaçavam separar-se da Igreja Católica. Os mais perigosos eram os pregadores que pretendiam pregar a doutrina católica, mas na realidade a falsificavam com os erros de Lutero. Havia indícios de heresia na própria Roma. Em face do perigo, Paulo III achou necessário criar em Roma uma nova sede da Inquisição, que seria ao mesmo tempo o órgão central e supremo para todos os tribunais deste gênero na Itália e em toda a Igreja. A decisão, recomendada também por Santo Inácio de Loyola, foi executada aos 4/7 de 1542, data que marca, pois, o início da Inquisição Romana e a maior centralização da Inquisição italiana. Ao mesmo tempo, o Papa Paulo III admoestou os agostinianos, franciscanos, cônegos regulares do Latrão e dominicanos a trabalharem intensamente para extirpar os erros luteranos. Que o perigo era real na própria cidade de Roma ficou notório em 1559, quando um grupo de hereges maltratou o inquisidor Sacote e tentou queimar o mosteiro de Santa Maria sopra Minerva, onde estavam os arquivos da Inquisição. Os cidadãos impediram o saque e os mesmos inquisidores pediram e obtiveram o perdão dos culpados. A Inquisição Romana italiana devia funcionar principalmente nos séculos XVI e XVII. Já tivemos ocasião de observar que em qualquer instituição humana, máxime quando se estende por diversos países, não podem faltar abusos. Também na história da Inquisição apareceram fraquezas e falhas sempre reprovadas por Roma. Sem dúvida, teria sido na própria Roma, na imediata presença dos papas, onde devemos procurar a verdadeira índole do tribunal eclesiástico. Consideremos seus distintivos. Os fatos históricos provam que, precisamente na Itália, o proceder era rigorosamente jurídico,
segundo as normas da equidade, excluindo arbitrariedades e processos precipitados. Não encontramos fanatismo que, por vezes, maculava a honra do tribunal eclesiástico. As perseguições de bruxas eram casos raros, da mesma forma as sentenças capitais. Na Itália também se constata, com evidência, que é injusta a acusação de ter sido a Inquisição um meio compulsório para converter adeptos de crenças diferentes. A Igreja nunca teria perseguido os hereges se eles se contentassem com guardar para si suas crenças erradas e viver sua vida individual. Que o motivo das ações repressivas era a atividade dogmatizante, a propaganda indefesa dos dissidentes, é convincentemente ilustrado pela atitude tomada em face do judaísmo. Em Roma, nos estados pontifícios, viviam numerosos judeus. Em nenhuma parte do mundo eles foram tratados tão humanamente como debaixo do regime suave da tiara. Este espírito, que reina em toda a Igreja, achou em outros tempos sua expressão condensada. É bom viver debaixo do báculo. A Igreja nunca fez passos para forçar a conversão dos judeus. Tampouco, apesar do perigo da infiltração protestante, eram molestados os adeptos de Lutero e Calvino que entravam legalmente na Itália. Só eram procurados e perseguidos aqueles que a apostatavam e, por seu exemplo, palavra falada ou escrita, ameaçavam a perversão dos fiéis. Sirva de exemplo o caso de Giordano Bruno, apóstata não só da religião cristã, mas de toda a fé religiosa, e cujos escritos respiram um ódio sem limites a Deus, a Jesus Cristo, à Igreja e ao Papado. Galileu Galilei não preocupou a Inquisição enquanto ele aderia, embora notariamente, à doutrina de Copérnico, considerada em Roma como falsa. Mas o tribunal se comoveu e entrou em ação quando a atividade propagandista, inconsiderada e apaixonada, do matemático florentino parecia tomar o rumo protestante do livre exame da Bíblia. Se as tribunas do mundo, tanto leigos como eclesiásticos, tivessem usado a mesma moderação como a Inquisição romana, inúmeros horrores teriam sido poupados ao Ocidente. Nem assim o tribunal romano deixa de ser hostilizado. Os adeptos de Lutero e Calvino nunca perdoarão à Inquisição o ter preservado a Itália, como também a Espanha e Portugal, da infiltração protestante. Infelizmente, também o erro cometido no processo de Galileu prejudicou a fama da mesma Inquisição e até de toda a Igreja Católica. A Inquisição Espanhola. Falando do Tribunal Eclesiástico da Inquisição, não podemos passar em silêncio a forma que ele tomou na Península Ibérica, na Espanha e em Portugal. Quase todos os panfletos e outros produtos literários de adversários da Igreja, falando da Inquisição, só mencionavam a modalidade espanhola. No Brasil é mencionada também a portuguesa. Em outros países, porém, muitos leitores se convencem de que só na Espanha, o país católico por excelência, ocorreram aqueles horrores de crueldade. Falam de masmorras, torturas na calada da noite, crueldade satânica, fogueiras, extermínio em massa de judeus e mouros. Seria a manifestação do espírito intolerante da Igreja Católica, de fanatismo religioso, de premeditada crueldade. Para esclarecer ânimos inquietos e refutar luminosamente as acusações aleivosas, nada será mais próprio do que expor a simples verdade histórica. Antecedentes. A mal afamada Inquisição começou no século XV, mas devemos primeiro considerar os antecedentes que influíram decisivamente nas características especiais da ação espanhola. Depois da invasão dos visigodos e seu estabelecimento na Espanha, veio a conquista muçulmana que ocupou quase toda a península. Em muitas regiões asiáticas e africanas, onde se estendeu e fixou o islamismo, desapareceu o cristianismo. Só ficaram fiéis uma parte dos egípcios, sírios, armênios e principalmente espanhóis.
o povo resistiu de toda a pressão de abraçar as doutrinas do Alcorão. Nunca se conformou com a sujeição e começou um esforço multissecular de libertação. Esta fidelidade religiosa e, mais ainda, a invencível tenacidade na luta, em que o povo, indomável, conseguiu livrar-se de um opressor poderoso por própria força, é uma façanha única na história. Tal luta de 7 séculos devia deixar profundos vestígios na índole e no caráter espanhol. Ficou-lhe impresso, como segunda natureza, um espírito guerreiro, indômito, pronto para todos os sacrifícios, inclusive o da vida. Este espírito, que teve sua mais alta expressão na cavalaria espanhola, acompanhou os conquistadores do Novo Mundo e assombrou os povos do Extremo Oriente, da África e da América. Os latinos da América Central e do Sul ufanam-se de serem filhos de heróis. Ao lado da luz não podem faltar as trevas. A opressão de séculos, junto com os ataques à religião, tinha ferido o ânimo do povo espanhol. Sobrevivia um profundo ressentimento e ódio contra os opressores. O espírito guerreiro incluía quase que necessariamente propensão à crueldade sem escrúpulos e podia manifestar em violentas insurreições. O povo sofria ao ver em seu meio adeptos de outras religiões, mouros e também judeus, que continuavam a espalhar suas crenças e enriqueciam à custa dos cristãos. A recordação do glorioso passado enchia o espanhol de orgulho e altivez, consciente do próprio valor. Todos estes traços de caráter espanhol influirão nos acontecimentos que em seguida temos que considerar. Seguimos de preferência 1. Histoire de l'Église, de Augustin Flich et Victor Martin, tomo 15. L'Église et la Renaissance, 1951. 2. Bernardino Clorca, La Inquisición en España, segunda edição, 1946. Pelo fim do século XV, a luta multissecular contra os mouros chegava a seu fim. Só lhe restava como último reduto o reino de Granada. O resto da península estava livre e repartido entre vários reinos. No oeste estava Portugal, independente. Aragão era governado pelo rei Fernando, o Católico. Em Castela reinava Isabel, a Católica. Pela união matrimonial, os 2 reis católicos prepararam a união política dos 2 reinos e de toda a Espanha. Fundação da Nova Inquisição. Desde o fim do século XIV, existia principalmente em Castela a questão dos judeus. Várias vezes o povo foi possuído de um verdadeiro furor antissemítico e cometeu grandes massacres. As razões deste ódio eram as comuns. As riquezas dos judeus, adquiridas em parte pela usura à custa dos cristãos, eram também acusados de crimes e sacrilégios. Por medo das violências, muitos judeus se convertiam. Esses novos cristãos eram suspeitos. Sua conversão frequentes vezes não fora sincera, e eles eram ativos em fazer proselitismo com grande prejuízo da religião cristã. Havia, portanto, cripto-judeus, até entre o clero, e muitos outros judeus francamente fiéis às suas crenças. Todos contrariavam a política de unificação dos reis católicos, que não podiam conceber unidade política sem unidade da fé. Estes motivos, paz entre o povo, união política e religiosa, induziram os reis católicos a planejar a fundação da Inquisição em Castela. Mas o novo órgão judiciário não devia derrogar os poderes reais. Pediram, pois, ao Papa Sisto IV a fundação de uma nova Inquisição em Castela, em que o próprio rei nomeasse os inquisidores. É o erro dramático de Sisto IV de não ter reconhecido o alcance do pedido real. Com a concessão que fez em 1 de 11 de 1478, anuindo ao pedido, foi dado um passo de consequências imprevisíveis. Aos 27 de setembro de 1480, os reis nomearam 2 inquisidores
que se estabeleceram em Sevilha, e assim começou a nova Inquisição, conhecida na história simplesmente como a Inquisição Espanhola, e que tanta celeuma devia provocar. O proto-tribunal começou a proceder arbitrariamente sem ação judiciária, fez tantas prisões e confiscações, praticou atos tão violentos de torturas que motivou protestos por parte de Sisto IV. Consciente do seu erro, o Papa tentou voltar atrás. Começou uma luta encarniçada entre o Papa e o rei Fernando. Abusivamente, o rei já tinha estendido a ação de sua nova Inquisição ao reino de Aragão. Nem se observavam as disposições que garantiam justiça ao procedimento. Aos 18 de abril de 1482, o Papa enviou à Espanha uma nova bula. Nomeou por própria autoridade 8 inquisidores em Castela. Dispôs que os inquisidores não pudessem proceder senão em comum e de acordo com o bispo local. Os nomes das testemunhas e suas declarações e todo o processo deviam ser comunicados aos acusados. Quando os réus apelavam a Roma, não se devia opor dificuldade alguma, e toda a documentação devia ser enviada à Cúria Romana. Finalmente, o Papa subtraiu, de fato, os delinquentes ao tribunal inquisitório, concedendo a todos os ordinários, bispos, vigários gerais e inquisidores a faculdade de absolver todos os conversos judeus que, contritos e arrependidos, confessassem suas culpas. Era um verdadeiro indulto geral e amplíssimo perdão. Por seu lado, o rei, vendo seus planos diretamente contrariados e receando pela unificação nacional, mostrou-se ofendido e descortês. Chegou a ameaçar desobediência formal no caso de as disposições romanas lhe parecerem inoportunas e perigosas. Pastor, que revolveu os arquivos do Vaticano, diz que o rei Fernando rompeu realmente as relações com Roma e ameaçou o Papa com a convocação de um concílio cismático. Receando uma ruptura definitiva, Sisto IV tomou a retroceder. Restituiu completamente os direitos concedidos sobre a Inquisição, quando também a rainha se queixou sentida de o Papa ter acolhido calúnias que maculavam a honra dos soberanos espanhóis e pediu para a Inquisição a independência que lhe era necessária. Mas essa independência que a rainha achava necessária significava a independência do Papa e poder discricionário do rei. O Papa receou ruptura. Este fato exige comentário. Só o historiador pode avaliar todos os problemas com que os papas se debatiam, tanto no governo interno da Igreja como nas relações com os soberanos. Da boa vontade desses últimos dependia a conservação e o progresso da religião. Lembremos só uma circunstância. Os muçulmanos, repelidos da Espanha, irromperam na Europa pelos Balcãs. Estava ameaçada toda a civilização ocidental. Os papas têm o merecimento imortal de ter preservado a Europa da barbárie. Ainda hoje, nós nos beneficiamos da ação salvadora dos papas. Eles não deixavam de admoestar os príncipes a renunciar às suas dissensões e unir suas forças contra o inimigo comum. Para garantir o apoio dos príncipes, os papas deviam evitar de os indispor. Uma ruptura, finalmente, teria efeitos desastrosos, tiraria toda a esperança de auxílio, além de criar um novo inimigo e a ruína da fé no país separado. 50 anos mais tarde, a ruptura com Henrique VIII da Inglaterra devia arrancar aquele país ao seio da Igreja. O Papa Sisto IV viu-se na necessidade de permitir o mal menor para evitar o maior. A consequência foi uma diminuição da autoridade papal e aumento do poder real. Toda história eclesiástica está repleta de tais usurpações do poder secular sobre os direitos da Igreja. Estão, pois, longe da verdade aqueles que acusam Sisto IV e, em geral, o papado, de se ter mostrado indiferente em face dos abusos cometidos na Espanha. Os papas estavam sempre prontos para levantar a voz a favor dos oprimidos, mas deviam ser, muitas vezes, testemunhas caladas,
sabendo que falar era inútil ou até nocivo. Para garantir a independência da Inquisição, a rainha Isabel pedira também uma corte inquisitorial suprema em Espanha, que recebesse as apelações contra as sentenças dos tribunais inferiores. As ameaças de Dom Fernando devem ter impressionado profundamente ao Papa Sisto IV, porque ele fez também esta enorme concessão. 23 de fevereiro de 1483. Cortados assim os recursos à Santa Sé, o Papa perdeu praticamente a influência sobre a Inquisição espanhola. No mesmo ano, o Papa sancionou a designação pelo rei de um inquisidor-geral. O escolhido era Frei Tomás de Torquemada. Os reis católicos tinham alcançado o que desejavam. Empenharam-se em organizar a nova instituição, trabalho que foi realizado por Torquemada. Não se pode negar que este homem enérgico teve qualidades eminentes, mas sua severidade valeu-lhe uma fama exagerada de fanático, sem consciência nem entranhas. Nova bula de 17 de outubro de 1483 estendeu a nova Inquisição para o Aragão, com o que desapareceu ali a anterior Inquisição medieval. Assim terminou a fase inicial da Inquisição espanhola. O Papa Sisto IV não se conformou com sua perda de influência. Não podia invalidar os fatos consumados, mas, para aliviar, na medida do possível, a sorte dos conversos e hereges, mandou aos bispos admitir a reconciliação todos os sujeitos que, arrependidos, a pedissem, também aqueles que estavam submetidos à ação judiciária da Inquisição. Depois de vários anos de incerteza, esta determinação de Sisto IV foi, no essencial, definitivamente aprovada e ratificada por Alexandre VI, aos 12 de agosto de 1493. Livro A Inquisição. História de uma instituição controvertida. Padre José Bernard S.J. Expulsão dos judeus e mouriscos. Ao lado dos conversos, havia na Espanha uma minoria importante de judeus não convertidos, cerca de 160 mil. Llorca fala de 200 mil, entre talvez 5 milhões de habitantes. Sua presença era incompatível com os princípios de união política e religiosa dos soberanos espanhóis que resolveram tomar medidas extremas. Imitando a Inglaterra, 1290, e a França, 1306, os reis baixaram em 1492 um decreto que expulsava todos os judeus de Castela e Aragão. O ato inumano só concedia o prazo de 3 meses. Começou então um triste êxodo de infelizes, na maior parte espoliados de todos os bens que não podiam vender ou levar consigo. Certo número emigrou para a França, de onde se espalhou pela Europa, procurando principalmente os Balcãs. Certo número passou para a África do Norte. A maior parte, cerca de 120 mil, tomou a resolução infeliz de procurar Portugal. Abaixo teremos que falar de sua trágica sorte. O mesmo ano de 1492, que viu a expulsão dos judeus, trouxe também um acontecimento faustoso para a Espanha. Depois de uma guerra de 10 anos, caiu Granada e com ela o último reino mourisco na península. Mas o feliz sucesso devia dar aos reis católicos novos ensejos de cobrir seus nomes de desonra. O novo arcebispo de Granada, Frei Fernando de Talavera, entregou-se com abnegação à evangelização dos muçulmanos. Já de idade avançada, aprendeu a língua árabe, fez imprimir manuais na mesma língua para uso dos clérigos, empregou processos catequéticos inéditos. Muitos se converteram. As conversões eram livres e sinceras. Mas o método era lento, exigindo paciência, e esta faltava aos reis. Ximenes de Cisneros, conselheiro e favorito dos reis, entrou em ação. Suas medidas compulsórias e sacrílegas, aos olhos dos muçulmanos,
provocaram uma insurreição, 1500, e esta bastou como pretexto para faltar às promessas solenes dadas por ocasião da capitulação de Granada. Aos mouros fora garantida a propriedade dos seus bens e o livre exercício de sua religião. Em fevereiro de 1502, uma pragmática real só deixava aos mouros escolha entre a conversão e o exílio. Entre os muitos que então aceitaram o batismo, originou-se um cripto-islamismo, paralelo ao cripto-judaísmo de Castela. Os novos cristãos, chamados mouriscos, pareciam tão perigosos que a Inquisição começou suas atividades contra eles. Por maior infelicidade, o inquisidor designado Diego Rodrigues de Lucero era um fanático que até intentou um processo contra o nobre arcebispo Talavera por ser condescendente demais com os mouriscos. Seus excessos foram tais que provocaram uma insurreição dos aristocratas. Finalmente foi destituído do seu encargo, processado e encarcerado. Em fé da verdade, devemos defender os papas e a Igreja, e até a própria Inquisição, da aleivosa acusação de terem provocado, ou só colaborado, na conversão forçada dos judeus ou mouros e na sua cruel expulsão. Foram atos despóticos dos reis, consumados em oposição às admoestações de homens sensatos, principalmente dos prelados eclesiásticos. Acabamos de esboçar os inícios da Inquisição espanhola. Abaixo consideraremos seu modo de proceder. Ela continuou a funcionar nos séculos seguintes e mostrou mais vitalidade do que em outros países. Ainda a encontramos no século XVIII, tendo contudo perdido muito da sua importância. Caráter da Inquisição espanhola. Os historiadores discordam entre si se a Inquisição espanhola era uma instituição eclesiástica ou secular. A Histoire de l'Église responde: era uma instituição eclesiástica, mas ao serviço de um Estado que queria ele mesmo avorar-se em igreja. A mais grave acusação que se pode levantar contra a Inquisição espanhola é sua dependência do poder secular. Ela lutou frequentemente ao lado dos reis contra o que se chamava pretensões de Roma e do Papa. Esta oposição já começou entre os primeiros inquisidores e os papas Sisto IV e Inocêncio VIII. Mais tarde, ocorreu a causa tristemente célebre do arcebispo Bartolomeu de Carranza, que foi uma luta continuada entre os papas e os inquisidores apoiados pelos reis espanhóis. A Inquisição foi também um instrumento para dificultar o governo papal na Espanha, pondo dificuldades à aceitação das bulas pontifícias. Frequentes vezes, e ainda em oposição ao Romano Pontífice, a Inquisição foi um instrumento político em vez de ser exclusivamente um tribunal de fé. Principalmente depois do advento dos Bourbons, 1701, a Inquisição foi degradada, em muitos casos, a um instrumento dócil da coroa e dos ministros. O rei tinha assim em mão um tribunal, a que não podia escapar nenhum arcebispo. Declara, segundo Llorca, com exageração, o historiador Ranke, e o mesmo continua: as confiscações, cujas vantagens eram exclusivamente para o rei, formavam uma espécie de entrada regular para a Câmara Real. Siga um exemplo para ilustrar o espírito de independência que animava aos inquisidores apoiados pelo rei. Em 1586, a Inquisição espanhola, debaixo do inquisidor-geral cardeal Quiroga, encarcerou 4 jesuítas. Logo a seguir, confiscou todas as cópias de bulas papais relativas à Companhia de Jesus, como também as cópias das suas constituições aprovadas pela Santa Sé. Um inquisidor deu um parecer sobre estes escritos em que acha manifestas heresias. Portanto, o próprio Papa era acusado de heresia. Quando a notícia do agravo à dignidade da Santa Sé chegou a Roma,
o Papa Sisto V ficou profundamente indignado. Exigiu imediatamente a restituição das bulas confiscadas. Só uma segunda ordem ao cardeal Quiroga, acompanhada da ameaça de perder a púrpura, surtiu efeito. Sisto V exigiu também a entrega das atas dos processos contra os 4 jesuítas. A Inquisição se julgou suficientemente independente do Papa para lhe negar o cumprimento da ordem. Finalmente, depois de 2 anos de prisão, os jesuítas foram absolvidos. Pouco depois, as autoridades espanholas acharam por bem submeter a Ordem da Companhia de Jesus a uma visitação. O visitador seria o prelado Jerônimo Manrique. O Papa, inteirado do plano, proibiu a visitação, porque um prelado, que era filho natural e tivera na juventude 3 filhos naturais, não podia ser instrumento apto para a reforma de uma ordem religiosa. O incidente mostra o quilate das pessoas que as autoridades espanholas escolhiam para fins eclesiásticos. Além de ilustrar a índole da Inquisição espanhola, o episódio relatado responde à afirmação de terem sido os jesuítas os detentores da Inquisição espanhola e portuguesa, como afiançam panfletos publicados em terras brasileiras. A Inquisição já existia antes de ser fundada a Companhia de Jesus e seria difícil encontrar algum jesuíta investido do cargo de inquisidor. Antes, como acabamos de expor, deve-se considerar os jesuítas como vítimas da Inquisição. A justiça exige que, depois de ter considerado os aspectos negativos da Inquisição espanhola, procuremos também os aspectos positivos que falam a seu favor. Quando resolvemos estudar a fundo a história da Inquisição, estávamos prevenidos, em particular, contra a modalidade espanhola, alvo de tantas acusações, pensando encontrar, enfim, dos abusos e horrores. Em verdade, estávamos tão impressionados com a fúria, tanto em frequência como em crueldade, das torturas e queimadas praticadas em outros países, principalmente contra as bruxas, que sentimos um alívio inesperado, lendo os relatos sobre o procedimento normal da Inquisição espanhola. Passados os primeiros anos da fundação, o tribunal procedia segundo estatutos rigorosos que exigiam imparcialidade e justiça. Procedimento da Inquisição espanhola. Os abusos acima relatados desacreditaram a Inquisição espanhola mais no próprio campo católico do que nas rodas anticlericais que antes aplaudiam a qualquer oposição feita à sé apostólica. A orientação política menos interessa os adversários. Suas acusações visam o próprio funcionamento do tribunal. Aqui não precisamos repetir o que na primeira parte deste estudo dissemos sobre o emprego geral da tortura e da fogueira na Antiguidade e Idade Média. Mas devemos passar em revista o que em particular se assaca aos métodos espanhóis considerados como os mais desumanos. Seguimos aqui a Bernardino Llorca, que estudou a fundo a questão e traz numerosos pormenores. Édito de fé. No essencial, o procedimento dos inquisidores era o mesmo como na Inquisição medieval. Quando se julgava necessário proceder em alguma região, era publicado o Édito de fé, anunciando a vinda do tribunal e exigindo a denúncia dos hereges. Em seguida, anunciava-se também o tempo de graça, de 30 ou 40 dias, em que todos os culpados podiam apresentar-se, abjurar seus erros e ser absolvidos com penas levíssimas. Denúncias. Quanto às denúncias, as leis inquisitoriais exigiam suma cautela. Por regra geral, eram indispensáveis pelo menos 3 denúncias claras e dignas de fé. Em muitos casos, os inquisidores nem procediam após ter recebido 5 ou até 10 denúncias. Llorente, espanhol, fugiu com a retirada dos franceses da Espanha em 1813 e influiu eficazmente em toda a literatura referente à Inquisição espanhola. Dos 200.000 judeus exilados pelos reis católicos, conseguiu fazer 800.000. Afirma que,
Se a Inquisição não tivesse aceito as denúncias anônimas e se tivesse ameaçado de penas severíssimas os falsos caluniadores, não haveria a 100ª parte dos processos. Para esta gravíssima acusação, o autor não traz a menor prova. Ao contrário, o protestante E. Schaffer, que se distinguiu por sua objetividade, depois de ter feito investigações conscienciosas, constata que as delações anônimas não tiveram influxo algum no aumento dos processos. Em todas as atas que correspondem aos protestantes espanhóis, apenas se encontra um caso de denúncia anônima. Também Llorca não encontrou em todas as atas originais que examinou nenhuma acusação anônima. E. Schaffer constata também que ódio ou inimizade desempenhavam um papel muito reduzido nas denúncias. Os acusados tinham interesse em provar o ódio pessoal dos acusadores, mas em pouquíssimos casos é que o conseguiam. Contra os falsos acusadores existiam realmente ameaças severas, e caso dado eram postas em execução. Prisão. Quando havia denúncias fidedignas, o denunciado era citado e interrogado. Também podia ser posto em prisão preventiva, prisão secreta. Esta medida, porém, só se tomava por causa muito grave, por certeza ou quase certeza da culpabilidade, proceder cauteloso que favoravelmente distinguia o Tribunal Eclesiástico dos civis, que prendiam os suspeitos com grande facilidade. Sobre esta prisão foram publicadas as coisas mais exorbitantes. Enxoviais miseráveis, escuras, úmidas, mal cheirosas, alimentação paupérrima, consistente só em pão e água, sem os vestidos necessários, sem ocupação alguma e sem livros. O protestante Schaffer, não suspeito da parcialidade, evoca aquela prisão sinistra e contesta. Os cárceres secretos da Inquisição pertenciam aos melhor organizados do seu tempo, enquanto as prisões perpétuas, que abaixo mencionaremos, apenas merecem o nome de cárceres. Eram, sem dúvida, locais suficientemente folgados, limpos, providos de luz suficiente para ler e escrever. Os presos deviam trazer uma cama e seus próprios vestidos. Quanto à comida, o inquisidor de Valladolid enumera outras coisas além de pão e água, como carne, vinho e frotas. Também o isolamento não era tal como é descrito, nem faltava ocasião para entretenimento. Primeiras páginas. Montana, citado por Llorca, copiado e seguido por muitos autores, afirma que os detidos esperavam semanas ou até meses antes de serem chamados à primeira audiência. A verdade é que havia prescrição de citar o acusado dentro dos 8 dias seguintes à detenção. Para fazer devidamente o trabalho delicado dos interrogatórios, existia o célebre diretório. Acusação e primeira defesa. Terminadas as primeiras audiências, o fiscal formulava a acusação, que era comunicada ao réu para este preparar sua defesa. Neste trabalho, o acusado não estava confinado aos seus próprios recursos, geralmente muito escassos. Ele recebia a ajuda de advogado ou letrado, ou até de 2 deles. Também podia apresentar testemunhas de abono. Feita a defesa do réu, sem ele ter provado sua inocência, o processo devia continuar. Prova e segunda defesa. Procurava-se a prova das testemunhas. Se o réu confessava sua culpa antes de ela ser provada, ele era tratado com especial consideração. Porém, se fazia esta confissão só depois de se terem apresentado provas convincentes, empregava-se muito maior rigor. Todas as testemunhas já ouvidas eram citadas pela segunda vez para se ratificarem. Todos os testemunhos dignos de fé eram comunicados ao réu, que recebia uma cópia para estudá-los detidamente com seu advogado e redigir o segundo escrito de defesa. Também podia provar novas testemunhas de descargo, que o tribunal chamava da mesma maneira como todas as mais. E Schaffer chega à conclusão. A extraordinária abundância de peças originais
demonstra que a Inquisição realmente se esmerou por fazer justiça ao acusado. Compreende-se que, com tantas cautelas e marcha dos processos, era bastante lenta. Todo o trabalho do processo e o chamamento de tantas testemunhas, que por vezes moravam distante, exigiam muito tempo. Contudo, a prisão preventiva, raras vezes, protraía-se além de alguns meses, no que também a Inquisição leva vantagem até aos tribunais atuais, onde a prisão preventiva chega a durar anos. Tortura. Depois da prova contra o acusado e sua segunda defesa, nem sempre a questão da culpabilidade ou inocência estava resolvida. Se restava alguma dúvida, os inquisidores iam recorrer aos peritos, qualificadores do Santo Ofício, para eles decidirem do assunto. O resultado podia ser muito diverso. Na maior parte dos casos, dava-se uma solução definitiva. Mas podia acontecer que os testemunhos contra o réu eram bastante convincentes, mas não suficientes para deduzir sua culpabilidade. Em câmbio, ele não conseguira provar sua inocência. Então, os inquisidores recorriam geralmente à tortura, com o fim de achar por este meio a verdade. Siga um resumo das exposições de B. Llorca. Sem dúvida, foi um procedimento cruel e constitui um progresso notável dos tempos subsequentes ter compreendido a inutilidade do processo e tê-lo abolido. Todos os tribunais de todos os estados empregavam a tortura, herança do direito romano. A Inquisição medieval não a empregou no começo. Foi introduzida por Inocêncio IV em 1252 e todo o mundo a recebeu como a coisa mais natural. A Inquisição espanhola foi o tribunal que usou a tortura com mais parcimônia e cujos métodos de atormentar eram evidentemente mais suaves e estavam rodeados de mais garantias de equidade e justiça. Esta afirmação Llorca aprova por fatos históricos que aqui não referimos. O historiador E. Schaeffer, embora protestante, levanta contra os caluniadores, expondo a verdade, que a tortura nunca era empregada para arrancar confissões de crimes que não se tinham cometido. Em realidade, a execução da tortura era muito menos cruel e arbitrária do que estamos acostumados a imaginá-lo. A tortura não se empregava em todos os processos. Eram muito poucos os que se faziam uso dela. Só podia ser empregada em casos bem determinados. Nunca se empregou o fogo. Procurava-se procurar dor aguda, mas sem causar feridas, nem qualquer gênero de dano corporal. O inquisidor vigilante assistia à ação e a suspendia imediatamente quando se notava debilidade que pudesse pôr a vida em perigo. A duração não excedia 1 hora e, por regra geral, o tormento se dava uma vez só para a mesma causa. É outra vez calúnia que se tenham inventado artificialmente novos aspectos da acusação para repetir a tortura. A realidade difere imensamente das invenções maliciosas. A história nos ensina que a tortura inquisitorial era menos moderada em outros países. Se esta diferença tem sua causa nas várias índoles raciais, o espanhol se destaca vantajosamente pelo caráter de outras nações europeias. Depois da segunda defesa e da tortura, quando era aplicada, estava normalmente terminado o processo. Todo o procedimento era guiado por normas diferentes das que inspiravam os tribunais seculares. Enquanto estes procuravam descobrir o crime para castigá-lo, os tribunais da Inquisição procuravam induzir o réu a se converter e ser libertado das penas da lei. Aos acusados, portanto, sempre brilhava a luz da esperança e, movidos por conselhos, instruções e exortações benévolas, muitíssimos se convertiam, sendo absolvidos e reintegrados. Sentença final. Terminado finalmente o processo, reunia-se em plenário todo o tribunal ao qual juntava o ordinário bispo e os consultores do Santo Ofício. Todos tinham direito ao voto que davam por escrito. Apresentavam-se vários casos. 1. Provada a inocência do acusado, era ele completamente absolvido. 2.
Não sendo provada a acusação, mas havendo alguma culpa no réu, este era absolvido, com a imposição de alguma penitência, maior ou menor segundo o caso. Todos estes não pareciam no auto de fé. 3. Se a suspeita era maior ou consistente, porém sem prova completa, havia lugar à abjuração e o réu aparecia no auto de fé, mas como reconciliado. Quando não havia auto de fé, a sentença era lida publicamente nas salas de audiência. 4. Quando a culpa era provada, podiam ocorrer 2 casos. No primeiro, o réu não esperava pela condenação, mas reconhecendo sua culpa pedia perdão. Neste caso era admitido a reconciliação, mas eram-lhe impostas penas gravíssimas. No segundo caso, o réu se mantinha obstinado e era relaxado ao braço secular. As penas. Não insistimos aqui nas penas leves, como a imposição de certas orações, a abjuração, açoites que não eram muito duros, como confessa o próprio historiador E. Schaffer. A pena mais grave era o relaxamento ao braço secular, que invariavelmente executava o réu pela fogueira, mas nem sempre vivo. Não repetiremos aqui o que na primeira parte deste estudo expusemos sobre o desenvolvimento histórico desta pena e a relutância inicial por parte da Igreja. É fato histórico que as autoridades eclesiásticas acabaram por aceitar a pena do fogo introduzida pelo poder civil e, ao depois acostumados, todos a achavam proceder natural e legítimo. Mas devemos fazer graves reservas, às quais nos conduz o procedimento nada oculto e claramente provado pelos arquivos da Inquisição Espanhola. Em primeiro lugar, o número de relaxados estava longe de ser tão grande como se há divulgado. Se o mal-intencionado Llorente eleva o número a 30.000, outros dão, sem hesitar, o dobro e até mais de 100.000 executados pelo horrendo suplício. Tais números não seriam extraordinários num tempo em que, como vimos, a pena de morte se infligia com tanta facilidade que já um perjúrio, adultério ou um simples furto a acarretava. Em consideração dos costumes vigentes, a Inquisição mostrava grande moderação. Llorca admite que de 1483 até 1834, portanto, no espaço de mais de 3 séculos, o número de relaxados deva ser avaliado entre 10 e 15.000. Admitindo o número mais elevado, achamos uma média anual de 43 relaxados, menos de meia dúzia por corte individual. Em verdade, o número era mais elevado no princípio e menor no segundo e terceiro século, mas espetacularmente baixo em comparação com o que sabemos das cortes seculares. Lembremos só os 20.000 sentenciados à morte pelo único juiz de Dresden. Comparemos também com a sorte infeliz das 100.000 bruxas, todas queimadas vivas em terras germânicas, só 12 na Espanha, enquanto dos relaxados pela Inquisição Espanhola, só poucos eram queimados vivos. Na realidade, a Inquisição tinha achado mais um expediente para aliviar a sorte dos sentenciados. Na noite que precedia a execução, cada condenado era assistido por 2 capelões que o preparavam para a morte e lhe recomendavam a conversão. Quando nesta ocasião, ou já antes, ele dava algum sinal de arrependimento, talvez só fingido, era estrangulado na execução e só o cadáver queimado. O número de queimados vivos era, na realidade, extremamente reduzido. Assim é Schaffer, que como protestante se interessou pela sorte dos seus correligionários, constatou que dos 220 protestantes condenados pela Inquisição Espanhola, apenas uma dúzia morreu pelas chamas. Confiramos estes 220 protestantes com os milhares de católicos sentenciados na Inglaterra, e estes não eram inovadores, mas sua única culpa
consistia em ficarem fiéis à antiga religião, da qual apostataram os seus perseguidores. Uma triste consequência do relaxamento ao braço secular, e só inteligível pelo espírito do tempo, era a confiscação de todos os bens do justiçado, a favor do fisco real, e a inabilitação a cargos públicos dos seus filhos e netos em linha masculina. O número de condenados à morte era, portanto, bastante reduzido. De longe, a maior parte dos culpados arrependia-se e era admitida a reconciliação, o que era um fim principal da Inquisição. Certo número de réus era também condenado às galeras por alguns anos. O cárcere perpétuo. Já tivemos ocasião de falar da prisão preventiva. Desta se deve distinguir a prisão penal, a que eram condenados muitos dos réus convictos. Aqueles que ficavam obstinados durante todo o processo e só prometiam emenda depois de provada sua culpa, eram reconciliados, mas sujeitos a graves penas, geralmente a prisão. O cárcere penal era chamado perpétuo, em oposição à prisão preventiva. Distinguia-se cárcere perpétuo para toda a vida e cárcere perpétuo para 8 ou mais anos. Os adversários da Inquisição espanhola esmeraram-se em inventar descrições horripilantes, mas são em absoluto inverídicas as descrições sinistras de calabouços e masmorras escuras e impenetráveis. Llorca refere uma estampa tendenciosa em que aparece uma mulher no momento de ser encerrada com pedras e cal dentro de 4 paredes. O mesmo autor acrescenta: jamais a Inquisição espanhola empregou este castigo, embora seja verdade que outros tribunais o usaram. O cárcere penal da Inquisição era uma vila de pequenas casas com capela. Também havia edifícios maiores com habitações pequenas, apartamentos como hoje diríamos. As atas referem que as mulheres cozinhavam. Também os presos não estavam incomunicáveis. Assim, Daniel de Quadra, lavrador, não se acha presente à chamada, porque todas as manhãs sai de madrugada ao campo para ganhar seu sustento, e, portanto, o cárcere é para ele uma espécie de local para dormir. E. Schaffer. O mesmo autor continua: os casados parecem não estavam separados, mas viviam juntos. A instrução de 1561 ordena expressamente ao diretor, alcaide, do cárcere perpétuo, de prover os presos com instrumentos e trabalho para que possam ganhar sua vida e ajudar-se em sua miséria. Atendia-se às queixas dos detidos, havia bastante liberdade de movimento e ação. Já vimos que o mesmo E. Schaffer apenas reconhece ao cárcere perpétuo a característica de prisão. Auto de fé. A última fase dos processos inquisitoriais eram os autos da fé, atos de fé. Também este ato não era o espetáculo repelente, inventado maliciosamente pelos adversários da Igreja Católica, em que magistrados e povo se deleitavam em contemplar as multidões de infelizes condenados à morte, retorcendo-se nas chamas. Na realidade, os autos de fé eram grandes manifestações de fé católica. Na praça mais importante da povoação, levantavam-se grandes tribunais, onde tomavam lugar os convidados de honra, inclusive por vezes membros da família real. Em volta apinhava-se o povo. O ato tinha começo com a chegada processional dos delinquentes, seguidos pelo corpo dos inquisidores. Chegados ao lugar, procedia-se ao auto de fé, pelo juramento solene de todos os assistentes, de fidelidade à fé católica e ao Santo Ofício. Os membros da família real, se os havia, adiantavam-se primeiro para prestar o juramento ritual. Era o ato oficial de fé, feito por um Estado, pela boca de seus representantes, reis, magistrados, povo entusiasmado, que se sentem na posse da verdade. É impossível negar-lhe o atrativo do grande e sublime que imprime caráter a um povo. Llorca. Este ato de fé seguiu o sermão acomodado à circunstância
para o qual se convidava um dos grandes oradores tão comuns naqueles tempos de fé e religiosidade. Depois do sermão, começava a leitura das sentenças e o ato terminava com as reconciliações ou degradações dos condenados. Finalmente, dispersava-se a reunião. Nada, portanto, de folgueiras ou espetáculos sangrentos. Os sentenciados à morte, sempre pouco numerosos, eram levados fora da cidade onde se fazia execução. Os penitentes da última hora eram primeiro estrangulados e os corpos lançados ao fogo, onde morriam também os impenitentes, cujo número, como vimos, era muito reduzido. Não duvidamos que este espetáculo da execução atraía também curiosos e que se despertavam instintos de crueldade, aliás, nunca alheios às massas nem ao homem moderno. Ainda em nossos dias aconteceu, numa grande metrópole do mundo civilizado, que o público gritou freneticamente contra o lutador de boxe que estava sucumbindo aos golpes do seu adversário. No dia seguinte, assistiram o seu enterro. Esse procedimento da Inquisição, de afastar o espetáculo das penas finais do povo reunido ao auto de fé, é muito diferente das práticas observadas pelo poder civil nas execuções dos criminosos do direito comum ou das bruxas. Este procurava maior publicidade para mais impressionar o povo, incutir terror salutar e intimidar os malfeitores ocultos. Para este fim, o poder público tinha reassumido na Idade Média a pena da fogueira e acrescentava outros suplícios que a pena se nega a descrever. Julgamento sobre a Inquisição Espanhola. A exposição histórica da Inquisição Espanhola nos revelou seu maior defeito, sua dependência dos reis que dela abusavam frequentemente para fins alheios à religião e à finalidade da instituição. Também o Santo Ofício laborava dos defeitos gerais de todos os tribunais daquele tempo, principalmente no uso tão pouco recomendável e desumano da tortura e das execuções pelo fogo a cargo do braço secular. Mas também o relato dos fatos históricos nos provou que é completamente imerecida a má fama do mesmo tribunal quanto ao proceder contra o suspeito de heresia. O proceder era rigorosamente regulamentado para excluir qualquer arbitrariedade e injustiça. Os próprios inquisidores, embora dependentes do rei em questões políticas, mostravam grande senso de justiça nos processos. O protestante E. Schaffer, várias vezes citado como testemunha insuspeita e sincera, e que viu milhares de atas originais, declara: não se pode desconhecer na Inquisição Espanhola, tanto objetiva como subjetivamente, o esforço em aplicar um procedimento abertamente justo. Que alguns inquisidores se tenham deixado levar por paixões pouco nobres é um fenômeno humano, que não pode ser imputado ao sistema. Centenas de milhares de atas conservadas provam o verdadeiro desejo de fazer justiça aos réus. O tribunal eclesiástico era incomparavelmente mais moderado e humano do que os tribunais civis. A Inquisição Espanhola teve efeitos muito benéficos. Ela conseguiu manter a unidade da fé e afastar da Espanha o temido sincretismo judeu e islamítico cristão. Ela preservou a Espanha da alucinação e dos horrores causados pelo medo das bruxas. Grande mérito teve também pela proibição de livros prejudiciais à fé e costumes, como também pelo combate aos falsos místicos ou alumbrados, criando assim um ambiente próspero para a sadia literatura cética e mística dos séculos XVI e XVII, que constituiu a inveja do mundo contemporâneo. Llorca. A Inquisição não foi, como a denegriram, um obstáculo, mas sim o fomento da ciência, literatura e cultura. Com suma vigilância, a Inquisição Espanhola impedia a importação de livros protestantes provenientes principalmente dos Países Baixos. Com mão forte, atalhou a propaganda a tal ponto que os pequenos núcleos de protestantismo foram rapidamente dissolvidos. Por consequência, o número de sentenças contra protestantes era mínimo.
Notemos ainda que os protestantes não podem acusar os governos católicos de intolerância, pois foi por influência protestante que nasceu na Alemanha o iníquo princípio, cujus regio ilius religio. Em virtude deste princípio, inúmeros homens pacíficos foram expulsos dos seus lares e da pátria. Pelo fato de a Inquisição ter preservado a Península Ibérica da cisão religiosa, ela salvou também das guerras religiosas. As longas guerras contra os huguenotes na França, entre 1562 e 1598, a Guerra dos 30 Anos na Alemanha, de 1618 a 1648, ceifaram vítimas a centenas de milhares nas batalhas e nos inúmeros atos de violência contra o povo inerme. A Alemanha ficou despovoada, reinava imensa miséria. Logicamente, os denegridores da Inquisição espanhola devem preferir todos esses horrores à paz e ordem que reinava na Espanha.